Hoy nos toca hablar sobre el pretérito perfecto compuesto y el pretérito perfecto simple. Pretérito perfecto compuesto, pretérito perfecto simple. Los que ya han tenido las clases sobre ese asunto tienen la oportunidad de repasarlo. Entonces vamos a ver aquí, segunda pantalla. Pretérito perfecto, claro, si es pretérito es un tiempo del pasado. Pretérito significa pasado. Se utiliza esse tempo del passado, é um tempo verbal, para falar de um evento passado dentro do presente. Quer dizer, o evento, a coisa que ocorreu, já ocorreu dentro, já terminou, pero ocorreu dentro de um espaço temporal que todavia não terminou. Por exemplo, se utiliza esse tempo com expressões como hoy, este mês, este ano, siempre, nunca, ya, todavía no y otras. Pero, ¿qué quiere decir esas expresiones? Quiere decir que son expresiones de tiempo que no acabó. Cuando digo hoy, hoy no acabó, este mes no acabó, este año no acabó. Siempre, siempre abarca toda mi vida, nunca abarca toda mi vida. Ya abarca toda mi vida y todavía no también abarca toda mi vida. Todavía no significa ainda não. E hoje é hoje. Então, só para todo mundo entender, evento pode ser qualquer coisa que é transmitida por um verbo, qualquer ideia transmitida por um verbo, ou seja, a ideia de ação, de acontecimento, ou não ação, não acontecimento, eu costumo chamar de evento, não é evento de festa. E o que é o pretérito perfeito do espanhol? Ele se usa para falar de uma coisa que já aconteceu, por isso que é pretérito. Só que ela aconteceu dentro de um tempo que eu considero não acabado, que eu considero não acabado. Por exemplo, hoje pela manhã. Hoje não acabou, mas a coisa que aconteceu acabou. Por exemplo, hoje pela manhã acordei às 7. Acordei já acabou, mas o hoje não acabou, tá? E às vezes essa delimitação do que é presente ou não é um pouco subjetiva, né? Eu posso falar, por exemplo, de um acontecimento de 40 anos atrás dentro do hoje, porque o hoje é a minha vida presente. Então eu posso dizer assim, falar sobre alguém que morreu 40 anos atrás, mas como morreu dentro da minha perspectiva, dentro da minha vida, eu posso usar o pretérito perfeito. Vocês já vão entender nas próximas lâminas. Lâminas são slides. Como se monta o pretérito perfeito do espanhol? Com o presente do verbo haber e o particípio do verbo principal. Um sozinho sem o outro não indica nada. A primeira coluna que vocês estão vendo aqui na lousa, as, a, hemos, habéis, han. A ver, repetir. As, a, hemos, habéis, han. As, a, as, a, hemos, habéis e han. Essa primeira parte, que é o presente do verbo haber, indica a pessoa. Indica a pessoa, porque se eu disser apenas vão pensar que é uma interjeição. Então, indica que é yo. As indica que eres tu. A pode ser ele, ella ou usted. Hemos, nosotros. Habéis, vosotros. E han, ellos, ellas ou ustedes. E daí eu tenho que complementar com a ideia expressa pelo particípio. Se eu quero dizer, por exemplo, que eu comprei uma casa, eu vou dizer he comprado uma casa. Quando? Este ano, este mês, ou simplesmente he comprado uma casa. Porque que quer dizer he comprado uma casa? Dentro de minha vida presente, desde o dia que nasci hasta o momento de hoje, que tenho 54 anos. He comprado uma casa. Se quero perguntar, ¿has vivido en Nueva York alguna vez? ¿Has vivido? Eu pergunto para ti. ¿Has vivido? Esse has indica que eu estou falando com você. Só que se eu disser só has, não quer dizer nada. Has vivido, aí já dá liga, né? Começa a dar um entendimento. Você viveu? Você morou? Então é isso. Preciso do presente do verbo haber, que vai combinar sempre com o sujeito do qual estou falando. Se falar do eu, não é necessário falar yo he comprado, yo he vendido, porque e já indica que é eu. Pode ver que não tem outro e. Se eu falar ha venido a las 4, ha venido a las 4, aí eu tenho que dizer quem ha venido. Juan ha venido, Maria ha venido, meu amigo ha venido, minha prima ha venido, quem ha venido, tá? E
é isso. Nossa, ele foi pro outro sem querer, foi pro outro slide sem eu querer. Eu dei aqui um clique sem querer. Bom, e qual é a tradução disso para o português? Para o português só tem um passado. Comprei, vendi, não é cuidado, não é tenho comprado, você tem comprado. Não indica repetição, habitualidade, tenho comprado, tenho, indica passado. Bebi, comprei, é a mesma coisa que o passado. Então, para que serve esse passado duplo, quer dizer, duplo, com dois verbos? Porque ele é usado especificamente quando eu quero inserir o que eu fiz, mas dentro de um presente, de um tempo não acabado. Aí nós temos os particípios irregulares, porque como em toda a língua, acredito eu, não conheço todas as línguas, mas as que eu conheço, tem verbos irregulares. Particípios irregulares são como os do português. Por exemplo, decir, dicho, hacer, hecho, ver, visto, poner, puesto, escribir, escrito, abrir, abierto, volver, vuelto, romper, roto. Aqui estão os principais. Tá, e aí, por exemplo, eu quero dizer, eu disse a verdade, eu disse, he dicho la verdad, he dicho, indica que sou eu, dicho é o ato que eu fiz, né? He hecho esta apresentação em PowerPoint, he hecho, está hecha. He visto que o supermercado está lleno, he visto, eu vi, eu fiz, repetindo, é passado, mas é um passado que está inserido dentro de um presente. Não é difícil entender isso, né? Você pensa que o tempo é presente, que ainda não acabou, mas eu já fiz isso. Por exemplo, he dicho la verdad, eu disse a verdade dentro da minha circunstância e perspectiva presente. Passemos à outra lâmina porque não quero tardar muito. Aí que tenho eu, para ser el contrapunto, el pretérito perfecto simple, o pretérito indefinido. Aí algumas pessoas perguntam, mas por que chama indefinido se às vezes é tão definido? É só para não ter o mesmo nome que o outro. Teve um gramático que resolveu pôr o nome de pretérito indefinido, talvez porque às vezes é uma coisa bem no tempo passado, né, que aí fica meio perdido, indefinido. Foi o nome que mais pegou as pessoas, os professores costumam falar mais pretérito indefinido do que pretérito perfeito simple, mas é a mesma coisa. Por que simple? Porque o outro é composto, composto por dois pedacinhos, e comprado, e bebido. Esse aqui é composto por um pedacinho só. Eu já vou mostrar aqui. Ele se trata de um evento passado dentro do passado, mas na verdade esse pretérito indefinido ele pode ser usado para qualquer circunstância do passado, um evento que já acabou ou que já acabou dentro do presente ou que já acabou dentro do passado. Por exemplo, quais são as expressões que eu uso com esse tempo verbal? Ayer, anteayer, el mes pasado, el año pasado, hace 3 meses, en 74, cuando yo era niño o niña, ayer e anteayer, ontem, anteontem. Os outros dá para entender, né? Essas expressões indicam tempo acabado. Ontem já acabou, anteontem já acabou, 1974 já acabou, bem acabado, né? Para vocês verem qual é a diferença. Essas outras expressões que eu coloquei aqui antes, hoy, este mês, este ano, sempre, nunca, já e todavia não indicam tempo acabado, indicam tempo presente. O que acabou foi a ação, tá? Aí, voltando aqui. Ejemplos, com el pretérito perfecto simple, porque é solo un verbo, o indefinido, que es un nombre más común. Ayer llegué retrasado al trabajo. María viajó a Italia el año pasado. Mis padres nacieron en España. El director convocó una reunión de emergencia. Viram aí, é um verbo só, né? Llegué, viajou, nasceram, convocou. Um verbo só, pretérito perfeito simples, um só. Ou indefinido, que eu prefiro usar a terminologia indefinido. Quando? Ayer llegué retrasado, ontem. María viajó a Italia el año pasado, ano passado. Mis padres nacieron en España. Aí, o ato de nascer já acabou, viajar, chegar.
Mas quando eu falo, meus padres nasceram em Espanha, eu não coloquei quando, né? Então, não necessariamente preciso colocar quando. E este passado, ele pode ser usado no lugar do outro, do pretérito perfeito simples, tá? Ele vale pelos dois. Então, esse aqui é como se fosse assim. Esse pretérito indefinido, o perfeito simples, abarca todos os usos do outro, que é pequenininho, que tem um uso específico. Então, o outro composto é específico para coisas que aconteceram dentro do presente, mas já aconteceram. E este é para coisas que aconteceram ou no presente ou no passado, sim? Mas que já aconteceram. Portanto, a tradução dos dois é a mesma. Por exemplo, llegué, cheguei. He llegado, se eu acabei de chegar numa reunião atrasada, he llegado retrasada. He llegado, eu acabei de chegar, mas a tradução é a mesma. Cheguei. E llegué, cheguei. ¿De acuerdo? Vamos a ver este tiempo e sua morfologia. Aqui estão os verbos regulares, aqui estão os modelos dos verbos regulares. Eu coloquei verbo archivar, archivar é arquivar, responder e escrever, que são verbos usados por nós, verbos e ações usadas por nós cotidianamente. Arquivar, arquivar coisas na mente, arquivar no computador, né? Archivé, archivaste, archivou. Archivamos, archivasteis, archivaram. Tudo que terminar em ar, verbos em ar, comprar, selecionar, cantar, estudar, todos seguirão esse paradigma de los verbos em ar que estáis vendo aí em la lámina, em la pantalla. Ir, respondi, escrevi, respondiste, escreviste, respondió, escribió, respondimos, escrevimos, respondisteis, escrevisteis, respondieron, escrevieron. Todos os verbos terminados em ir vão seguir esse paradigma do responder e escrever. E graças a Deus, ir e ir vão ser iguais, as terminações, tá? Respondi, aí, comi, bebi, bebi. É só vocês pararem, analisarem, aí testarem, podem ver outros verbos, testar, fazer exercícios, quantos quiserem, meditar, repetir, até memorizar, porque, assim, primeiro a gente entende o mecanismo de funcionamento, aí a segunda etapa é memorizar, porque não tem outra maneira. E como é que eu memorizo? Cantando músicas, lendo 20 vezes as tábuas de verbos, funciona, porque 30 anos atrás eu dava aula assim e funcionava. Vamos a ver aquí usos y usos también del pronombre, porque ya hablamos de los pronombres. Pronombres aquí, lo, la. Vamos a ver aquí. Respondiste los correos de ayer. Respondiste los correos de ayer. Respondiste tú. Te estoy preguntando para tú. Respondiste. Los correos que son los emails. Respondiste. Aí a pessoa responde. Los respondí. Los indica o quê? Os correios, os e-mails, los respondi. E como eu perguntei, respondiste? A pessoa responde, respondi, los respondi. Segunda, Helena preparou o presupuesto solicitado por el cliente del HC. Helena preparou o presupuesto. Helena preparou o orçamento solicitado pelo cliente do HC. Lo preparou e já se lo enviou. Lo preparou. Então, o que eu estou perguntando? Se Helena preparou. Preparou, ó, igual archivou, preparou. Estou perguntando da Helena. Helena preparou? Lo preparou. O que esse lo está fazendo aí? Lo é el presupuesto, o orçamento. Lo preparou e já se lo enviou. Lo enviou. Enviar é um verbo terminado em ar, se conjuga como archivar. Archivou, enviou. Lo enviou. E esse se que está fazendo esse se aí? Se refere ao cliente. Então, quando eu falo se lo enviou, enviou o presupuesto ao cliente, se lo. Primeiro eu coloco o pronome de pessoa e depois de coisa. Se é o de pessoa, para o cliente. Lo é o presupuesto, que é o orçamento. Aí, para gravar, primeiro a pessoa, depois a coisa, para a gente não ser materialista. Terceiro exemplo. Enviaram as mascarillas que solicitamos. Sí, las enviaron. Enviaron las mascarillas. Enviaron las mascarillas que solicitamos. Las enviaron. Las mascarillas, ¿no?, que solicitamos. Enviaron. Perguntei, enviaron é terceira pessoa, de enviar.
Ellos que los proveedores, os fornecedores, enviaron. Las enviaron. Las está em lugar de que? De las mascarillas. Las mascarillas. Las enviaron. De acordo? Ok. Vamos para a próxima. E aqui temos os verbos irregulares, porque como claro, toda língua tem que ter seus verbos irregulares. E temos os verbos irregulares del pretérito indefinido. Lastimavelmente, desgraciadamente, como se diz em espanhol, os que a gente mais usa são os irregulares. Como estão aqui, ó, ser, ir, hacer, querer, poner, fazer, querer, pôr. E são irregulares em português também. Bom, ó, vamos ver. O que é um verbo irregular? Um verbo irregular é assim. Se eu penso... Quando a criança está aprendendo uma língua, a sua língua materna, ela aprende por observação e repetindo o que os outros falam, associando situações ao que está sendo falado, né? E aí é comum que ela cometa erros, que ela diga eu fazia, por exemplo. Por quê? Porque ela segue os modelos de conjugação dos verbos regulares. Por exemplo, eu digo assim, comer, comi, vender, vendi, fazer, fazi, mas não, é fiz, irregular. Vamos pensar o verbo andar, andar, andei, comprar, comprei, cantar, cantei, estar, estei, não é irregular. Então, quando o verbo sai do padrão dos demais, que são normais, ditos normais, ele é o verbo irregular. E aqui estão alguns irregulares. Eu coloquei aqui algumas pessoas só de eu, ele e eles para ir em doses homeopáticas, tá? E a sonoridade é muito parecida com a do português. Pensa, querer. Querer em português é quis. Em espanhol, quise. Poner, que é pôr. Em espanhol é pus. Puse. Viram? Não é difícil. Fazer. Fiz. Isse. Ó, super fácil, só lembrar do português. Português e espanhol são línguas irmãs, né? Então, vamos lá. Aí, o verbo ser e o ir estão juntos. Aí fala, mas ser é uma coisa e ir é outra. É outra, só que a conjugação, neste tempo verbal, é igual. Tanto é que eu vou falar para vocês. Eu digo assim, foi você? Foi você? Você pensa que é o quê? Se eu fiz alguma coisa, né? Se você fez alguma coisa. Foi você? Foi é o verbo ser. Ser você que fez alguma coisa. Agora eu digo, você foi? Você foi? Você foi? Não é o verbo ser, é o verbo ir. E a mesma forma, foi você? Você foi? O que me diz que um é verbo ser e outro é verbo ir? O que me diz? O contexto, né? Porque é assim? Porque Deus quis? Não, porque os falantes falam assim. Então, vamos lá. Se vocês olharem a primeira linha, menos o verbo, excetuando o verbo ser e o verbo ir, os verbos ser e ir, que são mais fora da casinha, mais irregulares do que os demais irregulares, que é fui, fue, fueron, ó. Fui, fue, fueron, fui, fue, fueron, fui, fue, fueron, fui, fue. Excetuando esses, vocês vendo os outros, a primeira pessoa termina em e a terceira em o. Eu. Hice isso, quise, quiso, puse, puso. Hice isso, quise, quiso, puse, puso. Eu e ele. E a terceira pessoa é a mais facilzinha, né? Se você souber a primeira, já sabe todas. Hice, isso, hicieron. Quise, quiso, quisieron. Puse, puso, pusieron. Puse, puso, pusieron. Vou poner aqui arriba el cuadro, mi foto. Puse, puso, pusieron. ¿De acuerdo? Creo que sí, ¿no? Sabiendo uno se saben todos. Siguiente. Dios mío. Verbo ser, ir. Espera um momento. Ser, ir. Outra vez, a primeira de singular, primeira de plural para ir haciendo asociaciones. Fui, fuimos. Hice, hicimos. Quise, quisimos. Puse, pusimos. Nosotros termina em imos. Fui, fuimos.
fui, fuimos. Hice, hicimos. Quise, quisimos. Puse, pusimos. Ser, ir, que é fui, fiz, quis, pus. Fomos, fizemos, quisemos e pusemos. Ó, lembrando que fazer em português é com Z, então fizemos é com Z. Querer e pôr é com S. Pusemos e quisemos se escreve com S em português. Não me vão errar o português, pelo amor de Deus. Continuando. Próxima tabela, mais verbos irregulares. Aqui eu esqueci de colocar o decir, o infinitivo, tá? Vou jogar de novo para cá. Vamos lá. Estuve, estuvo. Eu, ele. Eu. Grava assim, ó, a primeira pessoa com E, terceira com O. Eu. Estuve, estuvo. Tuve, tuvo. Vine, vino. Dije, dijo. Outra vez. Estuve, estuvo. Tuve, tuvo. Vine, vino. Dije, dijo. Vocês podem parar o vídeo, podem repetir. E a última pessoa, ellos, estuvieron, tuvieron, vinieron, dijeron. Tá, que verbos são esses? Ter, vir e dizer. Cuidado que não é descer, é dizer, decir. Estar, ter, vir e dizer. Ó, estive, tive, vim, vine. E disse, em português é disse, é muito parecido com dije. Ó a sonoridade, disse, dije. Sabendo a primeira pessoa, você sabe as outras. Então, vamos lá. Estuve, estuvo, tuve, tuvo, vine, vino, dije, dijo. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Todas las veces que muevo esto, se traba lo otro. Es Dios mío de mi alma. Outro. Aí eu agreguei a segunda pessoa e a primeira do plural. Estuve, estuviste, tuve, tuviste, vine, viniste, dije, dijiste. Tu estuviste, tuviste, viniste, dijiste. Estuvimos, tuvimos, vinimos, dijimos. Tenho que decorar isso? É bom você ir decorando, né? Memorizando, fazendo exercícios. Vamos escrever uma frase com cada um. Dijo la verdad, dije la verdad, por exemplo. Seguinte. Agora nós vamos fazer exercícios. Ofereciste ao cliente um café? Então, digamos que eu pergunto para minha colaboradora, para minha sócia, chegou um cliente na nossa loja, sei lá, na nossa empresa, aí eu pergunto, ofereciste um café ao cliente? Ofereciste ao cliente um café? Sí, pero no lo quise o quiso. E aí, lembra que eu falei eu, quise, sou eu. E aqui eu tô falando de quem? Do cliente. Então, quiso. Sí, pero no lo quiso. Sim, mas, pero no lo quiso. Ofereciste, no lo quiso. De acordo? Vocês podem parar nos exercícios, tentar fazer sozinhos. Parar aqui, por exemplo, meditar antes que eu dê a resposta, né? Hablaste com Juliana? Aí eu pergunto para outra pessoa. Hablaste. Essa terminação chique sempre vai ser do tu. Hablaste com Juliana? Sí, con ella anteayer. Anteontem. Estuvo, ó, eu, a terminação, terminação com e, sou eu, terminação com o, é a terceira pessoa, ele ou ela. E se eu estou perguntando, hablaste com Juliana? Estuve com ella anteayer. A outra pessoa vai responder, eu estuve. Não precisa colocar eu, por quê? Porque quando ela diz estuve, é a mesma coisa que dizer estive, já é eu, já está claro. Outro reto, outro exercício. ¿Por qué no han venido Pedro y Lola? ¿Por qué no han venido? Han venido quer dizer não vieram. Han venido. Han indica que são eles e venido a ação. Mas aí a tradução é porque não vieram. Aí eu coloco porque assim, vamos supor, estamos em reunião. Por que não han venido? Quer dizer, por que eles não estão aqui? Por que eles não vieram? Não estão aqui? Estou dentro do presente. Esse tempo composto a gente usa dentro do presente. Qualquer dúvida, olhem
vejam o vídeo anterior que eu tinha postado sobre o pretérito perfeito composto. Aí eu ponho porque não pude, não pudo, não puderam ou não pudiste. Aí vamos de novo. E aqui é a diferença de pessoa. Eu, pude, pudo. Pudiste é tu. E aqui eu tô falando de quê? De quem? Pedro e Lola. Porque não pudieron. Porque é o plural. Pudieron é o plural. Ellos. Vou tomar água. Pensa um momento aí. Quem este informe? Informe é relatório. Quem este informe? Lo yo. Quem este informe? Quem hice, quem hizo, quem hicieron, quem hiciste. Hice, hizo, hicieron, hiciste. Quem é quem? Quem é sempre terceira pessoa, porque a terceira pessoa, como eu já disse em vídeos anteriores, terceira pessoa é todo mundo e ninguém, e é indefinido. Quem? Quem? Como você fala em português, quem foi, quem fez, terceira pessoa. Então, quem hizo, singular, tá? Porque quem é singular. Tem o plural, quienes. Se fosse quienes, aí eu diria quienes hicieron, mas aqui é quem. Quem hizo este informe? Lo yo. Lo hice yo. Hice, primeira pessoa. Quanto verbo. Que los provedores? Nada, todavía no nos. Agora a gente tem aqui uma confusão grande, né? Los provedores são os fornecedores. Aí eu pergunto, que los provedores? Nada, todavía no nos. Aí eu posso dizer que, eu tenho dois verbos rodando aí, responder e dizer. Então posso perguntar, o que disseram os fornecedores? Nada, todavia não, ainda não nos responderam. Ou, o que responderam os provedores, os fornecedores? Nada, ainda não nos responderam. Então eu colocaria no primeiro o que disseram e no segundo não responderam. Mas e aí, qual que é? O primeiro, pausa, fez o exercício? Então vamos lá. Que dijeron los provedores? Que dijeron? Que eles disseram. Na segunda, nada, todavía no nos respondieron. E na segunda, eu ainda tenho a opção de colocar han respondido. Porque quando eu uso todavía no, é uma expressão de tempo presente. Ainda não, continua sem responder. Então, eu posso usar o composto. Tanto posso usar o respondieron, que é perfeito em todas as situações, esse tempo curto, né? Como han respondido, todavía no han respondido. E as outras opções vocês podem jogar fora porque não serve. Umas não servem. Umas estão na primeira pessoa, outras estão na terceira do singular. E aqui eu estou falando do plural, provedores, los provedores. De acordo? Era isso para terminar. Aí tenéis o canal donde hay muchos más vídeos, muchas más explicaciones. Puse, essa sou eu, e puse aqui período médio de pago a provedores. É um informe, é um relatório. Coloquei um fragmento de relatório. Espero que vocês tenham entendido. E hasta luego, hasta la siguiente clase. ¿O no? Adiós.